Queridos irmãos e irmãs, paz e bem no Senhor. Hoje, segunda-feira da quarta semana do tempo comum, e nós queremos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se montanha abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhe o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o ensinamento que Jesus nos dá hoje, através desse Evangelho, é que nós devemos nos deixar com que Ele se aproxime de nós. Jesus está constantemente à nossa procura, ao nosso encontro, como estava à procura de tantos naquela região dos Gerazenos, como nós vimos aqui no Evangelho de hoje. E aquele homem
que antes era possuído, era privado da sua dignidade, da sua vida, quando se encontra com Jesus, ele consegue a libertação. Esse homem é libertado dos seus males. E dessa libertação nós vimos no final do Evangelho o que acontece. Jesus o envia para a sua casa, para anunciar a boa notícia dessa libertação, o que aconteceu com ele para os seus de sua casa. E diz ainda Marcos no final do Evangelho que ele continua a anunciar o acontecido na região onde ele residia, na região dos pagãos, na Decápole. Meus irmãos, Jesus está constantemente a nos procurar. Jesus está constantemente a desejar que nós também sejamos libertos de todos os males que nos afligem, de tudo aquilo que nos tira a dignidade, que nos tira a liberdade de filhos de Deus. Basta que abramos o nosso coração, basta que deixemos Jesus agir, como este homem que foi liberto de todos os males que o oprimia. O que não podemos é fazer como o povo daquela região, desejar ficar na mesma situação de sempre e expulsar Jesus da região deles. Quando nós fechamos o coração para a ação de Deus, nós estamos também dizendo: Senhor, vai embora de nosso meio, não fique conosco. Não podemos agir assim. O que Jesus quer de nós hoje é se aproximar e dar para nós a vida, dar para nós a liberdade, como deu para este homem do Evangelho. Que seja assim na minha e na sua vida no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.